Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago vai mostrar para aqueles irmãos que eles não estão sendo tentados por Deus. Imagine Deus tentando uma pessoa, quem resistiria, né? Ele está mostrando que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele também a ninguém tenta. Mas no verso 14 ele vai dizer de onde vem a tentação e de onde vem o pecado. Tiago vai dizer que existe um elemento chamado cobiça. Esse elemento, ele tem como força de arrastar. Ou seja, Tiago fala da tendência inata do homem em direção ao pecado. Podemos colocar como impulso maligno. Esse impulso maligno é o derrubador dos homens, quando esse o atrai e o seduz. O verbo que aparece aqui tem um sentido de arrastar pela força, enquanto o outro verbo sugere a atração. Então, a cobiça arrasta a pessoa para a isca, que é chamado aqui de atração da superfície. Os dois são unidos, descrevendo assim a força atrativa do prazer. Ou seja, são professores convincentes. A cobiça e a isca. Existe ainda aqui, para explicarmos melhor, a figura da pescaria, né? A pesca com a qual as duas coisas estão agrupadas. As palavras estão associadas para formar assim um poder forte, ou seja, a cobiça e a isca. O anzol está escondido e a isca é o elemento que faz esse processo. E este anzol com essa isca é jogado no coração do homem. A cobiça o atrai mostrando a isca. E se não for resistido, isso vai acabar mal. Então o fator a ser resistido aqui é a isca. E a isca, uma vez resistida, a cobiça apaga. E de repente conhecemos que a força dessa cobiça está na isca. Então a isca deve ser resistida. Uma vez a pessoa visgada por esse anzol, vai ser difícil sair, assim como um peixe. O peixe se debate, faz toda a força possível, mas o anzol tem um elemento que prende ao ponto do peixe não sair. Ou seja, o pecado prende o ser humano, não deixando ele mais com capacidade de escolha, mas com capacidade de servir ao mesmo, ou seja, torna-se escravo do mesmo, escravo do pecado. Tiago não ignora aqui os ardis do inimigo, como no capítulo 4, verso 7, onde ele diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui temos a responsabilidade diante desse fato. Nasce a cobiça e aparece a isca para tornar a cobiça mais forte. Isso é jogado na mente do homem para produzir uma reação. Essa reação esperada pela cobiça é de ceder. Enquanto a vontade é só do inimigo lá, essa não faz tanto medo, ou essa não produz muito efeito. Mas quando essa vontade se torna nossa, aí está o perigo, porque tudo que é nosso, a gente defende, até mesmo as coisas ruins, porque uma vez que a pessoa cede, ele fica totalmente cego.
A cobiça é um elemento de cegueira, pois essa é colocada como uma saída benéfica e uma saída lucrativa para o homem mediante o prazer. Se a pessoa não resistir, esse prazer vai ser dominante em nossas vidas. Tiago alega aqui no capítulo 1, verso 15, que a cobiça em si não é pecado, apenas quando nós cedemos a ela, ou seja, cedemos à atração que ela propõe para nós, e aí o pecado, uma vez consumado, gera morte. E aqui significa errar o alvo, ou seja, quando damos lugar à cobiça mediante a isca, nós erramos o alvo, ou seja, não praticamos fruto de justiça diante de Deus, mas praticamos fruto da injustiça. Existem muitas pessoas, não vou falar pessoas, vou falar nós, seres humanos, muitas vezes nós somos a isca, ou somos iscas para alguém em algumas áreas da vida. Hoje, uma isca muito forte é no lado sensual, tanto para os homens como para as mulheres. Tanto os homens como as mulheres são atraídos pelos olhos. As pessoas alegam que as mulheres são atraídas só pelo toque. Isso é uma falsa verdade, pois Eva foi atraída pela fruta sem pegar na fruta. A Bíblia diz que a fruta foi agradável aos olhos, e ela achou que era boa de se comer mediante a perspectiva que foi colocada ao seu coração pelo inimigo. Ele disse: é certo que não morrerás. Então ali nós temos a figura da isca. A fruta aparece como uma isca, e a cobiça de conhecer ou ser talvez maior do que Deus, essa foi a proposta dele. E a outra coisa é que não morrerás. E aí esses elementos foram se agrupando, ou seja, os professores foram convencendo tanto a cobiça como a isca, no caso a fruta. E foi aí que houve a grande queda. Eva comeu e deu a seu marido, e os dois comeram, e aí perceberam que estavam em pecado. Como podemos administrar essa situação? Aqui aprendemos que o pecado não é algo que aparece de uma forma espontânea, mas é o resultado de um processo. Ou seja, duas palavras aqui: nascimento e amadurecimento. O pecado nasce e o pecado amadurece. Ou seja, no processo do homem pecar, tem o nascimento. A cobiça arrasta a pessoa para a isca, e a pessoa cede mediante os dois elementos agrupados. É daí onde chama-se o ceder. Aqui nós temos a capacidade de dizermos não, embora contrário àquele sentimento que é tão forte. É forte assim o suficiente que causa impulso e mexe com toda a estrutura do ser. Mas mesmo assim podemos dizer não. Depois que a gente cede, o não aparece mais. Não podemos mais dizer não. Agora é dizer sim para o pecado. O pecado se torna o nosso Senhor e nós nos tornamos seus servos ou seu escravo. Por isso, Deus ajude cada pessoa. Por isso Jesus disse: orai e vigiai. A oração e a vigilância é mediante esse elemento chamado cobiça e esse segundo elemento chamado a isca, um fator comparativo para mostrar o alinhamento do pecado no coração do homem, arrastando esse para longe de Deus. Isso é chamado de morte, ou seja, separação de Deus, ou quebra de comunhão. É daí onde vem
os grandes problemas. Tiago alega para aquelas pessoas que estavam ouvindo a ele. Que Deus ajude a cada um de nós a resistirmos em Cristo. Que Deus nos abençoe.